Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai dar sequência à nossa série de aulas sobre o Concílio Vaticano II, que Dom Marcelo Lefebvre chamou de a Terceira Guerra Mundial. E hoje vocês vão ver como é que essa expressão Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial, se justifica. Porque, de fato, tratou-se de uma guerra, mas uma guerra, entre duas religiões. Então, o primeiro esclarecimento que eu vou fazer aqui nessa aula é dizer o seguinte, tudo que eu tenho dito nesse curso e durante essa série não tem absolutamente nada a ver com racismo ou com antissemitismo. A minha análise sobre esses fatos é uma análise teológica, histórica e teológica. Então, eu vou apresentar alguns dados para demonstrar para vocês como, de fato, o que aconteceu durante o Concílio Vaticano II foi o clímax de uma guerra teológica que acontece há 2000 anos. Então, são 2000 anos que existe esse confronto entre duas religiões, o judaísmo e o cristianismo, ou mais propriamente a Igreja Católica, já que a partir do século XVI, esse termo cristianismo ficou muito vago, porque se considera como cristão também o protestantismo, e a gente vai ver que nesse sentido não está bem aplicado o termo. Então, quando eu falo cristianismo aqui, estou me referindo à Igreja Católica. Então, uma guerra entre judaísmo e cristianismo, no sentido de Igreja Católica. Tertuliano, que foi um dos primeiros padres da Igreja, lá no século II, ele dizia que essa história entre judaísmo e cristianismo é comparável a uma balança. Como você imagina uma balança com os dois pratos. Toda vez que a fé na Igreja, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo é forte, a Igreja está aqui em cima e o judaísmo está aqui embaixo. Quando acontece uma perda de fé, o movimento inverte. Então, a Igreja Católica cai e o judaísmo sobe. Então, durante esses 2000 anos, o que o judaísmo tenta fazer é justamente destruir a fé cristã. E eles sabem como fazer isso. Afinal de contas, eles eram um povo escolhido por Deus. E eles apostataram. Quer dizer, eles perderam a fé, mas eles não perderam o senso teológico de história. Então, também, porque é muito importante que seja um professor de história para poder ensinar essas coisas para vocês. Eu sei que essa temática que nós estamos lidando aqui é complicada, mas vocês vão ter que lidar com isso em algum momento da vida de vocês. E alguém tem que dizer para vocês essas coisas. E esse professor aqui tem essa tarefa de fazer isso, porque eu acredito que vocês agora vão terminando essa etapa da série de estudo de vocês. Não penso que vocês vão ter um outro professor de história para ensinar essas coisas para vocês. Então, mesmo que vocês não consigam compreender tudo isso nesse momento da vida de vocês, mas tenho certeza que isso vai ficar de alguma maneira. E depois vocês podem retomar isso, porque essas aulas estão gravadas. Então, essa luta toda é justamente para poder destruir a fé dos católicos. E nós sabemos que durante a história a Igreja ela conseguiu se manter como uma fortaleza e os ataques vinham de fora. Agora, o que aconteceu no Concílio Vaticano II foi que, justamente por uma crise de fé provocada desde o início da modernidade, essa crise de fé foi crescendo até explodir no século XX. E essa perda de fé, não só dos católicos leigos, mas sobretudo da hierarquia católica, provocou essa catástrofe final que foi o Concílio Vaticano II. Então, perda de fé faz com que a Igreja Católica caia e o judaísmo cresça.
e é o que nós vivemos hoje. E era exatamente essa, né, a essência do terceiro segredo de Fátima. Era alertando sobre a perda de fé, e essa perda de fé ia ter uma consequência muito grave para as almas. Né? Então a gente vai ver nessa aula hoje como é que isso se deu. Enquanto o concílio acontecia, já na minha outra série chamada O Prometeu Moderno, eu explico como foi a estratégia que os teólogos modernistas fizeram para modificar a doutrina da Igreja sem que ninguém percebesse. E essa modificação da doutrina católica que ocorre nos debates do concílio para aprovar os documentos conciliares, nos bastidores acontecia uma verdadeira guerra. Só que o problema da guerra, sobretudo, essa guerra do Concílio Vaticano II, é que o inimigo sabe usar da técnica da subversão, que eu já expliquei para vocês. Então, no que consiste essa técnica da subversão? É uma estrada de mão única. Vocês vão lembrar, O subversor, ele subverte o seu inimigo, mas o inimigo, ele não subverte o seu subversor, porque ele mesmo não sabe que ele está numa guerra. Ele perdeu o senso de que ele está travando uma batalha. Então, ele tende a considerar como amigo aquele que, na verdade, é seu inimigo. Então, essa guerra que aconteceu nos bastidores do Concílio Vaticano II foi assim, foi uma guerra de mão única. O inimigo sabia o que tinha que fazer, mas a Igreja considerava que esse inimigo não era inimigo. Pensava que esse inimigo já era um amigo, Não tolice, da mentalidade pacifista, de João 23 e dos outros prelados aí que ficaram, completamente ébrios, dessa ideia modernista, humanista, de pacifismo e tal, E aí perderam o senso da realidade e não viram o perigo, E alguns tentaram alertar, como a gente vai ver nessa aula hoje. Então hoje eu vou falar de um personagem que foi fundamental nessa história toda e que quase ninguém fala dele, quase ninguém comenta sobre ele. Justamente por quê? Porque o foco, quando se fala da crise da Igreja, é exatamente o que acontece no concílio, dentro das 4 sessões que marcaram o Concílio Vaticano II. Mas o que acontece nos bastidores é que é importante, porque o que aconteceu nos bastidores foi que movimentou o que aconteceu dentro do concílio. E esse personagem aqui foi o personagem fundamental para mover os bastidores, chamado Abraham Joshua Heschel. Então vou falar um pouquinho dessa pessoa e vocês vão compreender do que se trata, o que nós estamos falando. Ele nasceu em 1907, na atual Polônia, em Varsóvia. A Polônia, nessa época aí, 1907, ela pertencia ao Império Russo. Então, quando teve as guerras napoleônicas, no início do século XIX, em 1815, mais ou menos, se não me engano, houve o Congresso de Viena. Napoleão já estava derrotado, e esse Congresso de Viena vai então redefinir as posições de poder na Europa. E a Polônia, então, o que foi definido no Congresso de Viena, parte da Polônia foi incorporada pela Prússia, que mais tarde viria a ser a Alemanha, e uma outra parte, a parte maior, passou a fazer parte do Império Russo. Então, quando a gente fala em Polônia, aqui em 1907, onde nasceu Abraham Joshua Heschel, eu vou usar só o nome e o sobrenome dele, Rabino Heschel, nós estamos falando do Império Russo, porque a Polônia só vai ter a sua independência novamente depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. Então, nesse momento aqui, é Império Russo. Então, ele era descendente de rabinos
muito poderosos, né, dentro do judaísmo racídico. Eu vou já explicar para vocês o que é o judaísmo racídico, porque é muito importante vocês entenderem isso, né? O Heschel, ele era tataraneto de um Rebbe, né? Também daqui a pouco eu vou explicar para vocês, chamado Avraham Yeshua Heschel, né? Também era conhecido como Apter Rebbe, e de modo que ele era de uma família, de rabinos racídicos, dessa nobreza racídica, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história do racidismo, para vocês se localizarem, para vocês entenderem depois, né, a essência desse combate que aconteceu no Concílio Vaticano II. Então eu recomendo também esse livrinho aqui, que é muito simples de ler, né? Bernard Sorge, né? Judaísmo para Todos. Um livrinho fácil de ler, ele conta aqui uma história, né, do judaísmo. O autor é um judeu, né? Então é um livro bastante honesto, ele trata da questão, né, histórica, o desenvolvimento histórico. Porque ao contrário do que se pensa, né, o judaísmo não é uma coisa monolítica, é uma coisa que teve um desenvolvimento dentro da história. Então, como eu já expliquei para vocês, né, o primeiro problema acontece no cativeiro da Babilônia, né, por volta do ano 500 a.C., né, quando o primeiro templo de Jerusalém foi destruído, o reino de Judá, né, foi destruído, e os judeus, ou seja, os judeus aqui que eu me refiro, são os judeus, né, do reino de Judá. Ainda não estamos falando da religião judaica. A religião dos judeus do reino de Judá era a religião de Abraão, era a religião de Moisés, né, que na realidade é mesmo a nossa religião. É a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, e que se configura depois, né, na Igreja Católica, a Nova Aliança. Então até aqui não há religião judaica. Então eles são levados como escravos para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Durante esse período na Babilônia, vão surgir algumas coisas novas nessa religião, né? E aos poucos, essas novidades vão desconfigurando a essência da própria religião dos pais deles, né? Quer dizer, não tem mais templo, o templo foi destruído, ou seja, a função sacerdotal ficou caduca. Não tem como fazer sacrifício, não tem mais templo. A lei de Moisés dizia que todo sacrifício tinha que ser feito apenas no templo de Jerusalém. O templo foi destruído, não tem mais sacrifício, o sacerdócio ele perde o sentido. O sacerdócio era permitido apenas, né, para os levitas, ou seja, a tribo de Levi, não os da tribo de Judá, né? Então, para ser sacerdote, na antiga aliança, era uma questão de raça também, né? Ou seja, tinha que ser levita e tinha que ser homem, né? Varão. Só que agora, sem templo, né, os levitas perderam a função sacerdotal. Daí porque vai se dar muita importância para os doutores da lei, aqueles que estudam as leis de Moisés, tá certo? Por isso que na época de Nosso Senhor vai falar sempre dos doutores da lei, né? Então, quem são os doutores da lei? São esses homens que são estudiosos da lei e que vão ter mais importância do que os sacerdotes, porque não tem mais templo, estão na Babilônia, certo? E aí vão surgir as casas de oração para se estudar a lei. Essas casas de oração são chamadas sinagogas, né? Então, aí você já tem um fator novo, tá certo? Que é a sinagoga, né? E a sinagoga existe para estudar a lei, a Torá, as leis de Moisés. Mas o que acontece é que esses rabinos, eles vão corrompendo a essência da lei e vão acrescentando novos significados, né, a essas leis, e vão adicionando outras leis. Vão fazer assim, né, um amontoado de leis e de preceitos que vai praticamente tornar insuportável a religião. Por isso é que Nosso Senhor, né, vai combater esse rigorismo, esse excesso de lei, né, e
vai acusar depois essa seita que vai encabeçar esse movimento, que é a seita dos fariseus, né? Nosso Senhor vai chamar eles de hipócritas, né? Porque eles colocam um fardo muito pesado nas costas das pessoas e eles mesmos não são capazes de cumprir aquilo, né? Então é uma deformação das leis de Moisés, né? As leis periféricas acrescentadas pelos fariseus. E é isso que vai configurar essa religião, o judaísmo que a gente conhece hoje, certo? Então, dessa interpretação de leis que vai, né, assim, interpretação em cima de interpretação. Você tem uma geração de rabinos que interpreta a lei de um jeito, depois vem uma outra geração que pega aquela interpretação e aplica outra interpretação e assim vai crescendo. Isso Nosso Senhor chamava de fermento dos fariseus, porque a coisa vai aumentando, né? Interpretação em cima de interpretação, em cima de interpretação, em cima de interpretação, de modo que a lei perde sentido. Cria outra religião. E esse conjunto de leis, né, que não eram escritos, eram transmitidos só de forma oral, né, e que eram conhecidos só pela nata, ou seja, pelos doutores da lei, né, é que vai se chamar de Mishnah, a Mishnah. Depois da morte de Nosso Senhor, né, os romanos vão destruir Jerusalém, vão destruir o segundo templo, né, a seita dos fariseus vai permanecer. Ela vai permanecer e ela vai ser majoritária no domínio, né, dessas leis e dessas interpretações rabínicas, certo? E vão compor um outro conjunto chamado Guemará. Posteriormente, né, essas duas coisas, a Mishnah e a Guemará, vão formar o Talmud. Então, o Talmud é um conjunto de leis e de preceitos com interpretações deformadas da Sagrada Escritura, né, mas que vai exercer um poder absoluto sobre o povo judeu. E exerce um poder absoluto sobre eles até hoje. A tal ponto que na sinagoga, por exemplo, né, eles dizem que estudam a Torá, mas na verdade o que eles estão fazendo, né, é transmitindo o Talmud. Porque a Torá ficou praticamente, né, deixada de lado. Porque o que eles fazem é estudar as interpretações dos rabinos ao longo desses tempos, né? Muito bem. Então, na época do imperador Adriano, né, você vai ter uma nova invasão romana ali naquela região, né, porque vai ter uma rebelião dos judeus, né, uma nova rebelião, e nessa nova rebelião o imperador Adriano vai expulsá-los definitivamente daquela região, né? Daí porque aquela região vai ser ocupada, né, pelo povo que já vivia lá há muito tempo e tal. E aquela região vai ser chamada de Palestina, né? Porque os romanos chamavam aquele povo lá eram os filisteus, né? E em latim, né, o nome da região vai ser Filisteia, Filistina, né? Com PH, Filistina, daí porque vai se chamar Palestina depois, né? Que é o que chama até hoje, né? Bom, então vamos pegar aqui um pouquinho, né, sobre a Cabala, né? Então, a Cabala, ela é o misticismo, a parte mística, né, aplicada ao Talmud, ao estudo do Talmud. Então, o que acontece? Essas leis farisaicas, elas vão perdendo o sentido, né, racionalista. E elas vão, de certa maneira, né, adquirindo um sentido místico absolutamente irracionalista. Quem lê, por exemplo, né, o livro do Esplendor, e já vou falar dele daqui a pouquinho, fica perplexo, porque é uma coisa absolutamente irracionalista. Né? Quem lê a Suma Teológica, né, esses dois livros aí vão surgir na mesma época, né? A Suma Teológica, século XIII, com São Tomás de Aquino, e o livro do Esplendor, o Zohar, né, que é o livro da Cabala judaica, também vai aparecer aí nesse momento aí do século XIII. Quem lê essas duas coisas, você vê o contraste entre essas duas religiões. Né? Então, como é que surgiu essa Cabala? Essa Cabala é bastante antiga, né? Essa Cabala quer dizer tradição.
Então, existe uma cabala boa e uma cabala má. A cabala boa é a tradição que preserva a verdadeira religião ao longo dos tempos, até chegar, né, aos apóstolos e até chegar nos dias de hoje. E aquela cabala ruim, ou chamada cabala espúria, tradição espúria, é aquela que deformou a revelação de Deus, né, e vai sendo transmitida também, né, ao longo do tempo. Então, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo consumava a tradição verdadeira, que era, né, que previa a vinda de nosso Senhor e também a redenção de toda a humanidade, né, o povo judeu apostatou e aderiu a essa cabala falsa, essa interpretação falsa, né, da revelação. E essa interpretação falsa vai dar num livro chamado Zohar, o livro do esplendor. Então, na época do imperador Adriano, tem uma história que é um pouco lendária, um personagem que a gente não sabe se ele existiu de fato, né? Que ele teria se escondido numa caverna e lá ficou durante 13 anos com o filho, e durante esses 13 anos escondidos ele escreveu esse livro, o Zohar, o livro do esplendor. O nome dele era Shimeon Bar Yochai. Shimeon Bar Yochai. Esse livro aí, ninguém teve conhecimento dele, se é que foi escrito, né, nesse período, por esse personagem lendário, né, mas é assim que eles contam. Ficou escondido até o século XIII. Né? Então, no século XIII, a Espanha ainda não tinha se unificado ainda. A Espanha lutava, né, contra os mouros, que ocupavam aquela região, os islâmicos. E durante a ocupação islâmica, os judeus que viviam ali na Península Ibérica, eles tiveram muita liberdade, porque os islâmicos, né, davam muita liberdade aos judeus, então formou muita escola rabínica, muitas sinagogas ali na Península Ibérica e tal. Então favoreceu, né, a disseminação de toda essa cabala espúria. Né? E é nesse contexto que surgiu esse homem chamado Moisés de León, e ele aparece com esse livro, o Zohar, dizendo que esse livro estava guardado e tal, né? Durante esses séculos todos. Então é o primeiro momento que aparece a Cabala, o livro do esplendor, né? O Zohar, século XIII. E essa Cabala vai ter uma enorme influência no mundo judaico. Né? Vai produzir muita influência entre os rabinos. Bom, a Cabala, para vocês terem uma noção bem resumida da coisa, né? Ela se baseia em duas doutrinas. Basicamente, são duas doutrinas, né? Não vai dar para explicar para vocês aqui. Tudo que eu estou falando aqui, depois eu vou colocar a descrição, na descrição do vídeo, as referências, né? Inclusive os documentos que eu vou citar aqui. São duas doutrinas, o Merkavá e o Bereshit. O Merkavá é a doutrina daquela visão que tem no Antigo Testamento, né? O profeta Ezequiel, quando ele vê uma carruagem, né, com as rodas que elas tocam o chão, mas também tocam o céu. Né? Então essa doutrina que os rabinos vão interpretar de uma maneira mística. Né? E a outra doutrina é a doutrina do Bereshit. Então o Bereshit, em hebraico, né, é a palavra princípio. A primeira frase do livro do Gênesis, na Sagrada Escritura aqui, a primeira frase da Bíblia, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, os cabalistas, eles interpretam essa palavra princípio, Bereshit, o nome. Eles interpretam como o sujeito da frase. Então, eles dizem no princípio, ou seja, Bereshit criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, então, que antes de Deus havia um outro que é o Bereshit. E foi o Bereshit que criou Deus. Entende? Então, por isso que quando aquela menina perguntou para o Papa Francisco, né, quem criou Deus, ele não respondeu. Ele não respondeu. Porque, como ele é cabalista, o Papa Francisco, se ele respondesse que quem criou Deus foi Bereshit, ele seria um herege, né, para os católicos. E se ele dissesse a resposta católica, que Deus não foi criado por ninguém, né? Porque Deus é
está fora do tempo, antes de Deus não tinha nada, né? E que Deus é eterno, né? Ele seria um herege para os cabalistas, entendeu? Então ele ficou mudo, não disse não, respondeu. Porque para eles existe um outro Deus que é o Bereshit. Então essa é a doutrina cabalista. Então, a grosso modo, né, a Cabala é uma elaboração das emanações de Deus, que eles chamam de Ain Sof, que expressam atributos divinos, ou Sefirot. Os cabalistas leem a Sagrada Escritura interpretando-a pelo valor numérico das letras. Então, em hebraico, cada letra tem um valor numérico. E aí eles vão fazendo um cálculo com esses valores numéricos para poder fazer a interpretação da Sagrada Escritura. Isso é chamado de gematria. Segundo eles, há 4 níveis de interpretação da Bíblia. O primeiro nível chama Pishá, é o texto simples. O segundo nível chama Remés, é o que dá o texto, é o que dá a entender do texto. Aí você vai subindo os níveis. O terceiro nível, conforme você vai penetrando nesse misticismo, você vai aprimorando a interpretação dos níveis. É como se fosse uma escadinha, né? O terceiro nível é o Drashi. Aí já é uma interpretação mais própria, segundo, né, a doutrina deles. E o último nível é o Sod, que significa secreto, ou dimensão mística. Isso é alcançado, né, pelos rabinos, né? Bom, esses 4 níveis formam o Pardes, que significa pomar. No século XVI, né, então aqui no século XVI já começa, né, a quebra da cristandade, e com Lutero, né, e com o protestantismo, e aí aquela barreira que a Igreja Católica fazia contra essas perversidades da mística judaica, né, começam a ser quebradas. E eles começam a ter mais poder na sociedade. Né? Então a Cabala vai se renovar no século XVII e no século XVIII. Aí vão surgir os movimentos messiânicos de Shavetai Tzvi e o Hassidismo. Esse Shavetai Tzvi é uma figura muito interessante, porque ele vai se declarar Messias. E muitos judeus vão acreditar que ele era o Messias. Lembrem vocês que os judeus esperam o Messias ainda, porque eles não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. Eles estão esperando o Messias. E se apresenta esse Shavetai Tzvi como Messias. Ele não foi o primeiro, né? Já antes, lá na época da destruição de Jerusalém, já tinha um outro se apresentado como Messias também. E ele se autoproclamou Messias, né? E disse que todos os mandamentos seriam abolidos, porque isso é uma coisa que está dentro dessa interpretação cabalista deles, que quando chegar a época messiânica, todas as leis, né, vão ser abolidas. Ou seja, tudo que era pecado não vai ser mais pecado. Né? Eles chamam isso de uma nova redenção para o mundo, né? Que eles chamam de Tikkun Olam, essa nova redenção, uma redenção do mundo que vai ser feita, né, a partir da retificação do mundo. O mundo vai ser consertado. Né? Mas para isso tem a era messiânica e é preciso então que o Messias venha no momento em que as leis têm que ser abolidas, ou seja, tudo que era pecaminoso passe a ser permitido. Então ele se declarou Messias nessa época aí, e no final das contas foi uma grande decepção, porque ele acabou virando islâmico. Então, né, os judeus passaram a ter ele como um traidor, né? E viram que não era Messias coisa nenhuma. Né? E é nesse contexto aí, né, que vai surgir o Hassidismo. Né? Isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, para vocês entenderem o que é o movimento racídico. O movimento racídico é um movimento messiânico, judeu cabalista, né? Que é o maior influente, quer dizer, tem a maior influência no mundo hoje. É o movimento racídico. Né? Então, para vocês terem uma noção, o poder que tem o movimento racídico, né? Foram eles que fizeram a maçonaria. Então, a maçonaria de 1717, né, que foi fundada em Londres,
ela foi fundada secretamente pelos racídicos, pelos judeus racídicos, né? Esses judeus racídicos aí são bem visíveis, né? Eles usam roupa preta, barba, aquelas tranças, tal, né? O chapéu e tal. Eles são bem visíveis, né? Eles têm uma aparência própria mesmo, né? Então, eles vão fazer a maçonaria, e a maçonaria, o iluminismo, a Revolução Francesa, né? Todos esses movimentos, né? Foi insuflado pelo racidismo, né? O ponto de partida dessa ação é o leste europeu, e aquilo que pertencia ao Império Russo. Então, de certa maneira, todos eles vieram ali do Império Russo, onde hoje é a Ucrânia, né? Eslovênia, Lituânia, dessa região majoritariamente, né? Mas sobretudo da Ucrânia, né? A Ucrânia não existia, a Ucrânia fazia parte, né, do Império Russo, né? Então esse movimento do racidismo, né, ele pode ser escrito racidismo com H ou com CH, mas a pronúncia é racidismo, né? Surgiu na Ucrânia no século XVII, né, e impulsionou ocultamente, né, as grandes revoluções do século XVII e XVIII. Na Inglaterra, né, quem acompanha meus cursos de história vai ver que desde Oliver Cromwell, né, a Revolução Puritana na Inglaterra tem a participação dele já. Depois, a independência dos Estados Unidos, né, e a Revolução Francesa e, posteriormente, também a Revolução Russa, né. Esse movimento, o racidismo, foi fundado por um cara chamado Israel Ben Eliezer, também conhecido como Baal Shem Tov, né? Esse nome Baal Shem Tov é uma atribuição, significa possuidor do bom nome. O racidismo, ele representa, segundo a Cabala, né, o despertar do povo judeu. Era o momento do povo judeu, né, sair do gueto e passar a ter o domínio sobre o mundo, né? Então esse aqui é o momento, século XVII, e vocês podem ver que as grandes revoluções vão começar exatamente a partir desse ponto aí, né? Século XVII para diante, né? Segundo o racidismo, todo judeu, quando desfalece, ou quando ele perde o sentido, né? Para despertá-lo, é necessário chamá-lo pelo verdadeiro nome em hebraico, ao pé do ouvido. Como eles creem que todo judeu, por ter uma partícula divina na alma, ou seja, todo povo judeu compõe a alma divina, né? Os ensinamentos do Baal Shem Tov teriam sido transmitidos a ele pelo próprio o Messias, né? Ele teria passado, né, esses degraus até chegar à dimensão superior do misticismo, e lá encontrou diretamente o Messias, o Messias, que teria passado para ele esse conhecimento para ele passar aqui na Terra. Então, teria acontecido esse diálogo aqui, né? Baal Shem Tov perguntou ao Messias: quando o Senhor virá? E o Messias respondeu a ele: quando minhas fontes forem expandidas para fora. Baal Shem Tov perguntou: como isso ocorreria? E o Messias lhe disse que enviaria alguém para tornar o conhecimento secreto do Chassidut. Seus sucessores ampliariam esses estudos, surgindo o movimento Chassidut Shabbat. Então, quando esse conhecimento do Chassidut, que é o conhecimento mais oculto, né, do racidismo, fosse finalmente, né, revelado, os sucessores do Baal Shem Tov iam formar esse movimento, que é o movimento racídico chamado Chabad, né? Então, o Chabad Lubavitcher, que o Lubavitcher é a cidade de onde eles vieram, que é na Ucrânia, né? Lubavitcher. Então, eles são conhecidos como Chabad Lubavitcher, é o judaísmo racídico. Então, eu estou contando isso aqui tudo para vocês para dizer a origem, né, do Joshua Heschel, Abraão Joshua Heschel. Ele vem desse pessoal aqui, do racidismo, né? E os racídicos do Lubavitch, eles têm um líder. Cada geração tem um líder, chamado Rebbe. Segundo eles, esse Rebbe, ele é uma reencarnação de Moisés.
Então ele é considerado entre os rabinos como uma espécie de encarnação da divindade. Então quando o Rebbe fala, é a divindade que está falando. Entende? Então esse Heschel, ele era tataraneto de um Rebbe. Então ele era muito conceituado, né? Então só para vocês verem o nível de desconhecimento dessas coisas que os padres da igreja tiveram naquele momento do Concílio Vaticano II. E eles sabiam bem que eles precisavam destruir a fé católica para destruir a igreja. Entende? Então eu contei essa breve história para vocês aqui, né? Para vocês terem, né, uma ideia de fato, né, do que era esse movimento, né? E desse movimento aí surgiram, né, duas pessoas importantes para essa história que nós vamos ver hoje aqui do Concílio Vaticano II, que foi o Abraham Joshua Heschel, né? E também o Rebbe, o sétimo Rebbe, que foi Menachem Schneerson. Então, esses dois aqui, eles vão fazer estratégias diferentes, né? Eles vão ter divergências ao longo desse processo aí. Mas o Schneerson, que era o Rebbe, ele vai seguir uma linha, né, de ampliação do poderio judaico, fazendo com que os judeus do mundo todo passem a entrar dentro dessa corrente mística do Hassidismo Lubavitch. Então ele vai criando instituições para o mundo todo e vai trazendo todos os judeus do mundo de volta, né, para essa cabala dos Lubavitch. Então o movimento do Rebbe é mesmo entre os judeus. Agora, o movimento que o Heschel vai fazer é com os não-judeus. Entende? Sobretudo com a Igreja Católica. Ora, o grande amigo do Heschel era o cardeal Agustín Beia. Então esse vai ser, né, esse contato entre esses dois aqui. Então você tem, né, um inimigo querendo destruir a Igreja Católica e um outro, né, que alguns dizem também que era um cripto judeu, que era o Agustín Beia, mas não vamos entrar nessa questão aqui, mas vamos dizer que no mínimo, né, era um modernista idiota, né, que entregou de mão beijada a igreja para os inimigos, né. Bom, então os encontros, né, com o cardeal Agustín Beia. O primeiro encontro foi feito com o Heschel, o Max Hockenheimer, o Zacarias Schuster, 3 rabinos, né, marcaram um encontro com o cardeal Beia. Esse encontro seria num sábado. Mas, evidentemente, que eles não aceitaram que fosse no sábado, porque o sábado é o dia sagrado deles, é o Shabat, né? Então, eles marcaram para o domingo. Olha só, né? Então, o dia sagrado, o sábado, não pode. E o domingo, que é o dia sagrado, o cardeal Beia aceitou fazer. Né? Aí, nesse encontro, foi feito esse encontro no finalzinho do ano de 1961. Vocês têm que lembrar que o concílio só vai começar no final de 62. Tudo isso aqui antes do concílio. No dia 17 de novembro de 1961. Então, eles vão preparar um documento. Nesse documento, eu vou colocar depois na descrição do vídeo, esse documento está todo em inglês, né? Então, quem quiser consultar o documento pode consultar. Nesse documento, ele vai colocando as exigências que eles querem que se mude, tanto o catecismo da igreja quanto a liturgia da igreja. Isso, se mexer nisso, você vai mexer na doutrina toda da igreja. Entendeu? Então, eles colocam como uma exigência disso. Eu tenho esse documento, né? Aqui eu posso citar alguma coisa aqui da tradução, né? Documento para modificar a liturgia e o catecismo. Então, aqui ele está se referindo ao cardeal Beia. Vossa Eminência, de acordo com a conversa entre você e os representantes do Comitê Judaico Americano, né, o senhor Ralph Friedman e Zacarias Schuster, que aconteceu em 13 de julho, enviamos a você o memorando anexo intitulado Elementos Antijudaicos na Liturgia Católica. Este documento complementará o material contido em nosso memorando sobre a imagem dos judeus no ensino católico enviado para você em 13 de julho.
Estamos muito gratos por você ter concordado em receber, em 26 de novembro, o eminente teólogo judeu professor Abraham Heschel, da cidade de Nova York, Dr. Max Hockenheim, professor de Filosofia e Sociologia da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e Zacarias Schuster, de Paris, diretor do Escritório Europeu do Comitê Judaico-Americano, para uma discussão desses documentos. Estamos confiantes de que suas discussões contribuirão significativamente para a realização de nosso objetivo comum de melhorar a cooperação mútua entre as relações de católicos e judeus. É uma isca, né? E o peixe mordeu a isca, né? Então, em 1962, né, o Heschel vai enviar um memorando ao cardeal Beia. Então, esse memorando foi entregue no dia 22/5 de 1962. Também vou deixar disponível para quem quiser fazer a consulta do memorando, né? Mas eu vou ler aqui para vocês esse memorando, porque é muito revelador, né? Esse memorando aqui, ele contém, né, 4 propostas. Então, eu vou ler para vocês aqui. Nunca houve uma época que tenha testemunhado tanta culpa e angústia, agonia e terror. Em nenhum outro momento a terra esteve tão encharcada de sangue, e em nenhum outro momento a terra esteve menos sensível a Deus. Aqui está se referindo à Segunda Guerra Mundial e aquilo que acontece, né, aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e que foi estabelecido como história, né, verídica em Nuremberg, né? Então, aqui ele vai estar fazendo um apelo, utilizando dessa narrativa histórica, né, para poder dizer isso não pode mais acontecer, e a partir daqui que ele vai começar a dizer que a culpa é da igreja e por isso a igreja tem que mudar, né? Então, a primeira proposta dele vai focar nessas coisas. Uma época de angústia suprema e horror extremo exige palavras de surpresa gigantesca, de grandeza espiritual. Ações cuja força moral purificará a vida de muitas gerações futuras. O próximo concílio ecumênico, que já despertou o interesse simpático de toda a comunidade mundial, oferece uma oportunidade excepcional para a Igreja exercer sua influência moral, reafirmando sua oposição à perseguição e ao fanatismo e sua condenação do pecado do antissemitismo. Então já coloca aqui como, né, a questão do antissemitismo, né, como pecado. A Igreja nunca foi antissemita. A igreja nunca foi racista, é pecado o racismo, né? O que a igreja pregava era a conversão do povo judeu, né? Porque eles perderam a fé. Como eles vão entrar no céu sem fé? Eles precisam retomar a fé deles. E a gente sabe que eles vão fazer isso, né? Esperamos que o Concílio Ecumênico use uma declaração forte que enfatize a natureza grave do pecado do antissemitismo como incompatível com o catolicismo e, em geral, com toda a moralidade. Reconhecemos, no entanto, que a condenação do fanatismo violento não tratará de uma das raízes mais profundas e difundidas do problema, que o dever urgente de lutar contra o ódio que trouxe ao povo judeu um horror sem paralelo ao longo dos tempos, exige a rejeição de ensinamentos religiosos falsos. Portanto, consideramos uma questão de suprema urgência que o Concílio Ecumênico rejeite e condene aqueles que afirmam que os judeus, como povo, são responsáveis pela crucificação de Cristo. Que por causa disso os judeus são amaldiçoados e condenados a sofrer dispersão e privação ao longo dos tempos. Mas essa é a história, entende? Como é que a gente pode dizer que não aconteceu o que aconteceu? E que declare que chamar um judeu de assassino de Cristo é um pecado grave. Essa condenação deve ser amplamente divulgada pela mais alta autoridade da Igreja Católica Romana, a todos os encarregados da missão de pregação e ensino da Igreja e a todos os responsáveis pela orientação espiritual dos fiéis. Tal solicitação entre aspas, né? Porque aqui é uma imposição, aqui é uma ordem, nos parece estar de acordo com a doutrina católica como a entendemos. É nosso entendimento que a Igreja considera os pecados de toda a humanidade responsáveis pela morte de Jesus e ensina que ele preordenou sua própria morte de acordo com a doutrina da Igreja no plano redentor de Deus. Ora, que Jesus Cristo morreu para redimir a humanidade é um fato, né? Mas que os judeus perderam a fé é outro fato também,
A gente não pode, em função de um fato, passar por cima do outro, ignorar o outro. Segunda proposta. Como disse São Tomás há mais de 600 anos, nenhum homem ou grupo de homens pode ser impedido de adorar a Deus da maneira que eles conscientemente, livremente, em virtude da luz de sua consciência, escolhem adorá-lo, desde que seja óbvio que esse método de adorar a Deus não seja anti-humano ou antissocial. Embora não interfiramos nos direitos de nenhum grupo religioso de buscar adeptos por meio da persuasão, não podemos deixar de nos sentir angustiados com o fato de que, aos olhos da Igreja, a santidade da existência dos judeus como judeus em sua lealdade à Torá não é reconhecida. Então aqui a gente já entendeu onde que ele quer chegar. São 2 pontos e o trabalho vai ser todo feito em cima disso. E esses 2 pontos aqui são suficientes para tirar a Igreja Católica do seu eixo. O primeiro ponto é dizer que os judeus não são deicidas, ou seja, não são responsáveis pela morte de Cristo. E o segundo ponto é dizer que os judeus não precisam da conversão. Que a Igreja Católica tem que reconhecer eles como judeus e eles como judeus estão salvos. Eles não precisam de Jesus Cristo e eles não precisam de conversão. Esses são os 2 pontos. Portanto, é nossa sincera esperança que o Concílio Ecumênico reconheça a integridade e a preciosidade permanente dos judeus e do judaísmo. Então, na primeira proposta, né, é com relação à acusação de deicídio, e a segunda proposta é com relação à questão da conversão dos judeus. A terceira proposta, o imperativo bíblico, inclui mais do que o exercício da justiça. Mais do que fazer, ele pede amor mais profundo do que a justiça. Ele se refere ao bem e ao mal. Buscai o bem e não o mal. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecer a justiça nas assembleias. Então, quando é do interesse, né, eles citam a Sagrada Escritura no sentido verdadeiro dela. Mas se você lê o Talmud, você vê que eles pregam completamente o oposto disso. Né? Continuando, né? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que é o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente diante do teu Deus. Praticar a justiça e amar a benignidade, os profetas tentaram estimular o fervor, fazer do Hesed um objeto de amor. Né? Hesed é a benignidade, né? É um termo hebraico. O que o Senhor exige do homem é mais do que fazer sua tarefa, cumprir seu dever. Amar implica uma sede insaciável, um desejo apaixonado. Amar significa transferir o centro da sua vida interior do ego para o objeto de seu amor. Entretanto, não amamos aquele que é desconhecido. O conhecimento e a caridade estão interrelacionados. A ignorância gera suspeita, assim como o falso conhecimento gera distorção em nosso ego. Poucos sacerdotes e leigos católicos possuem informações adequadas sobre a vida judaica e a dimensão espiritual e moral da existência judaica nos últimos 2000 anos. Isso aqui é verdade. Os católicos, né, simplesmente ignoram, desconhecem. Ele está falando aqui de forma até irônica, né? Na verdade, ele quer dizer que os católicos conhecem a dimensão do amor que os judeus têm pela humanidade. Na realidade, não é isso, né? Na realidade, é a dimensão do ódio que tem, né, pelos não-judeus. Seria importante afirmar, em uma declaração conciliar, a necessidade por parte dos católicos de buscar um entendimento mútuo dos judeus e de sua tradição. Isso implicaria em um programa que buscaria eliminar estereótipos abusivos e depreciativos sobre os judeus e o judaísmo. Por exemplo, o suposto contraste no campo da lei entre a dura aplicação judaica da lex talionis, né, ou seja, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, né, e o Deus da ira da Bíblia hebraica e o Deus do amor dos evangelhos. Ajudaria a neutralizar o conceito errôneo do período entre o retorno do exílio babilônico e o início do cristianismo como um período de declínio contínuo. Acabei de contar para vocês a história, justamente essa, né? Que o período do exílio da Babilônia é que o período do declínio, onde eles vão começar a perder a fé e subverter essa fé por uma falsa doutrina. Eles estão querendo que se esqueça esse período, né? Para dizer que esse judaísmo talmúdico, rabínico, racídico, é a religião de Moisés e de Abraão, que não houve ruptura na Babilônia. Né? Por outro lado, há uma ignorância substancial entre os judeus quanto ao verdadeiro relacionamento entre as comunidades judaicas e a igreja ao longo da história. Alguns judeus veem o histórico da igreja em relação ao povo judeu como um antagonismo e uma hostilidade inabalável. Isso aqui é a esperteza dele, porque o Rebbe, o Menachem Schneerson, ele era contra
esse tipo de aproximação teológica, né, com a igreja, porque ele considera, evidentemente, né, o Rebbe morreu em 96, né, foi o último Rebbe, o sétimo e último Rebbe. Ele considerava, evidentemente, né, o judaísmo como uma religião própria e o povo judeu como povo sacerdote. E o não judeu, que eles chamam de goim, né, para eles é uma espécie de ser humano inferior, que não possui uma religião própria, que faz essa ligação direta com Deus, mas precisa ter uma religião submetida à religião judaica. E essa religião que todo goim, ou seja, todo não judeu deve ter, uma religião que deve ter um sentido, um caráter universalista, tá certo? Seguindo as leis de Noé. O chamado noeísmo ou noachismo. Né? Uma espécie de hierarquia da divindade que tem que ter? Para o não-judeu, não. Para o judeu, sim. Para os judeus é uma espécie de partícula divina em cada judeu. Então, portanto, cada judeu é um sacerdote, propriamente dito. Né? Por isso tem uma comunicação direta com a divindade total, a Shekinah. E o não-judeu não tem essa divindade em si. Então ele deve estar submetido à autoridade religiosa dos judeus. E a única maneira dele fazer isso é aceitando os preceitos das 7 leis de Noé. Isso vai compor uma religião universal, certo? Não é propriamente uma religião, mas quer dizer o seguinte, que você pode ser budista, você pode ser católico, você pode ser islâmico, submetido aos judeus como mestres espirituais e cumprindo as 7 leis de Noé. Isso é o noeísmo, é chamado fraternidade universal. Foi com essa finalidade que foi criada a maçonaria, para promover essa fraternidade universal. Né? E aqui nós estamos vendo que o objetivo, então, por trás do concílio, era fazer a Igreja Católica, né, adentrar nessa dimensão, né, dessa ideia. Só que para o Rebbe, esses contatos podia ter um efeito contrário. O tiro podia sair pela culatra, né? Ou seja, a igreja podia se despertar do risco que estava correndo. E o Heschel, ele preferiu correr o risco. Ele falou, não, eu tenho que tentar, a oportunidade é agora, eles vão fazer o concílio, então nós vamos agora. E ele acabou conseguindo, entendeu? Eu vou resumindo aqui, isso aqui é muito longo. Então, a quarta proposta. A preocupação dos profetas com a justiça e a retidão tem suas raízes em uma forte consciência da injustiça, um senso da monstruosidade da injustiça. Os moralistas de todas as épocas foram eloquentes ao louvar a virtude. A distinção dos profetas estava no fato de revelarem sem remorso a injustiça e a opressão em sua compreensão dos males sociais, políticos e religiosos. Aqui ele vai, finalmente, né, dizer que a igreja ela precisa rever sua doutrina, porque essa doutrina, ao longo de 2000 anos, provocou a maior injustiça da história, que foi o que aconteceu, né, durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente contra os judeus. Né. A Shoah, né, ou também chamado de Holocausto. Né. Bom, então dando sequência aqui. Então esse foi o memorando para o cardeal Beia, e o cardeal Beia ele ficou bastante entusiasmado com esses pontos aqui, só que ele falava assim, bom, isso eu vou ter trabalho para conseguir manobrar isso lá em Roma, né, durante o concílio. Então ele era o chefe de uma comissão, né, de teólogos modernistas. Então é nesse sentido que os teólogos modernistas vão trabalhar para fazer os documentos do concílio, entende? Mas eles têm que trabalhar de forma, né, que não dê a entender que eles estão sendo heréticos, entende? Por isso que os documentos do concílio têm uma linguagem complicada, uma linguagem dúbia, tal, né? Mas tudo está nessa orientação aqui. Então, o subcomitê do cardeal Beia completou o documento e encaminhou para a comissão preparatória central do concílio para aprovação e transmissão aos prelados para iniciar um debate. A ideia era fazer pressão na mídia quando esse debate fosse iniciado, para dizer assim, né, a igreja precisa rever sua situação com relação aos judeus, precisa fazer um documento sobre isso e tal. A ideia era essa, né. Então, finalmente, em outubro de 1962, teve a abertura do concílio. Então, em dezembro, alguns padres
O concílio começou em outubro. Em dezembro, alguns padres da igreja, alarmados com a situação, perceberam que estava escancarada a porta para um desastre. Então, eles distribuíram uma série de cópias de um livro chamado Complô contra a Igreja. Um autor anônimo, né? E esse livro aí dava conta de toda a conspiração que estava sendo tramada contra a igreja. Então, esse livro, o Complô contra a Igreja, nesse momento aqui, teve um impacto entre os padres do concílio. Os bispos do concílio ficaram, entendeu, preocupados, né? E acabou, de certa maneira, né, impedindo aquele projeto que o cardeal Béa tinha, né? Por isso, então, esse primeiro documento do cardeal Béa não obteve a aprovação inicial. No ano seguinte, o Béa, ou seja, 1963, né, ele vai aos Estados Unidos e lá ele vai ser muito bem recebido pelos judeus, né? Fizeram uma homenagem para ele, entendeu? Quer dizer, um tolo, né? E aí ele tem um encontro com o arcebispo de Boston, que também era favorável à causa judaica, né? Um traidor chamado Richard Cushing, né? E depois fez um encontro na Universidade de Harvard, né? Com protestantes, né? Na outra aula eu vou falar a importância dos protestantes nesse movimento racídico, né? E ele, nesse encontro, estavam presentes também muitos judeus, né? Então, ele vai fazer a leitura do memorando, esse memorando que eu acabei de ler aqui, né? Do Heschel, e vai ser proposto também a ele que ele consiga convencer os padres do concílio a colocar no documento, né, condenando por heresia todo aquele católico que dizer que os judeus cometeram deicídio, né. O cardeal Béa vai dizer que algo assim pode ser feito, mas como um plano B, não naquele momento, mas depois do concílio. Depois do concílio, a ideia é criar, né, vários órgãos de formação, de seminários e tal, né, para poder, aos poucos, ir colocando isso como um pecado, né, de heresia, falar que os judeus cometeram deicídio, né. Então, nessa reunião aqui, né, tem esse outro documento aqui também que eu vou pôr na descrição, que é uma correspondência do Heschel com outro rabino, é o rabino Albert G. Minda, né, de 25 de março de 1963. Então o concílio tinha acabado de começar, né. Caro rabino Minda, não sei se a pronúncia é essa, se é Minda ou se é Minda, né. Acredito que é Minda. Estou muito satisfeito por você ter aceitado o meu convite para se encontrar com o cardeal Béa em uma reunião confidencial e não divulgada. Tudo era assim, confidencial, secreto, ultra secreto, entendeu? A ser realizado domingo, 31 de março, no prédio do Comitê Judaico-Americano. Como você sabe, o objetivo desta reunião é discutir com o cardeal Béa várias questões básicas de preocupação judaica que o segundo concílio, o Concílio Vaticano II, deve tratar quando for retomado em 8 de setembro. Entre as perguntas que esperamos explorar com o cardeal Béa estão aquelas delineadas na agenda proposta anexa. Agradeceria se você pudesse estudar esta agenda e me dar o benefício de sua opinião sobre se ela deve ser modificada ou ampliada. Teremos aproximadamente 1h30 para nossa conversa com o cardeal Béa e, portanto, será prudente limitar nossa discussão a questões-chave listadas na agenda. Para sua informação pessoal, essas perguntas estão entre as principais proposições apresentadas ao cardeal Béa nos dois documentos apresentados a ele durante 61 e 62 pelo Comitê Judaico-Americano, bem como no próprio memorando escolhi a ele apresentado no ano passado. A fim de garantir a máxima eficácia e representatividade de nossa conversa com o cardeal Béa, consultei o rabino Louis Finkelstein, o rabino Joseph B. Slovekic, e eles se juntam a mim em convidá-lo e a vários outros que estarão envolvidos nesta consulta para se reunirem no domingo, ao meio-dia, 31 de março, às 3h30 da tarde, no prédio do Comitê Judaico-Americano. O objetivo desta consulta preliminar será esclarecer para nós mesmos nossa abordagem desta discussão. Também pode ser aconselhável convidar autoridades
do AJC, né? AJC é American Jewish Committee, o Comitê Americano Judaico, para nos informar sobre a situação mais recente no Vaticano no que diz respeito à nossa discussão com o cardeal Beia. Questões que serão discutidas com o cardeal Beia no encontro com os professores judeus. Olha que coisa, hein? Primeiro ponto. Para condenar pecados contra a verdade e esclarecer a posição da Igreja, o Concílio Ecumênico pode emitir uma declaração inequívoca de que declarações atribuindo culpa coletiva ao povo judeu pela crucificação de Jesus são contrárias ao ensinamento católico. Essa declaração pode especificar como erro acusações como o deicídio do povo judeu, a maldição de sangue sobre o povo judeu, a rejeição do povo judeu por Deus, a consequente dispersão e punição do povo judeu por Deus. Tudo são fatos. Estão exigindo que a Igreja apague isso da história. E outros ensinamentos falsos que têm sido usados por antissemitas para justificar o tratamento mais cruel e desumano dos judeus. Então, eles estão dizendo que, né, toda a doutrina da Igreja Católica é responsável pelas perseguições aos judeus, né, pelo que a gente chama de antissemitismo, né, como se fosse um racismo, né, e que culminou, né, na perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Na primeira aula nossa que eu já expliquei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Os nazistas eram pagãos, né? Não tinham nada de católico, né? Na doutrina deles, na perversa doutrina nazista. Outro ponto. Certos ensinamentos católicos, especialmente o Catecismo do Concílio de Trento, universalizam a responsabilidade pela morte e sofrimento de Jesus, afirmando que todos os homens compartilham dessa culpa. Esse ensinamento pode ser reafirmado e enfatizado em termos mais modernos, de modo que seja perfeitamente claro para os fiéis. E mudar a doutrina da Igreja. Aqui você entende, né? O porquê foi feito esse concílio. Fica bem claro por essas conversas secretas feitas nos bastidores. O que estava em jogo aqui, né? O amor genuíno implica que os judeus sejam aceitos como judeus, quer dizer, não tem conversão, né? Não precisa converter. Ao longo dos séculos, nosso povo pagou um preço tão alto em sofrimento e martírio para preservar a aliança e o legado de santidade na fé e devoção. A gente pode se perguntar, né, por que foi que o povo judeu sobreviveu a esses 2000 anos? Né? E a resposta é muito simples, por causa da Igreja Católica. Se tivesse qualquer outro povo tido a hegemonia do mundo ocidental, né, depois dos romanos, qualquer outro povo que não fosse o povo cristão, eles teriam sido exterminados da história. A Igreja protegia eles. E a Igreja protegia eles porque a Igreja sabe que no final dos tempos eles vão voltar, né? Eles vão se converter. Então está o documento lá depois, né? Vou deixar disponível também para vocês verem. Então vou dar sequência aqui, né, aos acontecimentos, né? Bom, os judeus que estavam presentes nessa reunião sugeriram a ideia de pôr em pauta a aceitação do Estado de Israel pelo Vaticano. O cardeal Beia ficou muito entusiasmado com essa ideia, só que, né, 3 meses depois desse fato, essa reunião foi em março, e no mês de junho, o Papa João XXIII morreu. E aí essa ideia ficou arquivada, com a ideia de reconhecer, né, o Estado de Israel, o Vaticano reconhecesse o Estado de Israel. Isso só vai ser feito de fato com o João Paulo II em 1993, né, que vai ter o reconhecimento oficial do Estado de Israel pelo Vaticano, né. João XXIII faleceu no dia 3 de junho de 1963. Aí foi eleito, né, o Paulo VI, em 21/6/1963. Né? Mas logo eles ficaram tranquilos, porque eles logo viram que o Paulo VI ia dar continuidade ao que o João XXIII estava fazendo. Não ia parar o concílio, porque a preocupação é, bom, se esse novo Papa agora, né, não dá prosseguimento ao concílio. Mas é por isso que foi muito importante a eleição do Paulo VI para eles, né? Então o Reichel organizou, né, um novo encontro com Beia em Nova York, um encontro secreto, ultra secreto. E nesse encontro Beia reconheceu que estava enfrentando dificuldades em Roma para poder conseguir passar esse documento, né? Então foi feita uma nova reunião no Hotel Plaza para definir novas estratégias, né? Eles estavam com ânimo renovado, porque eles perceberam que Paulo VI ia ser fácil de manobrar, né?
que era outro também, e outro idiota útil, né? No dia 29 de setembro de 1963, a secretaria do cardeal Beia elaborou um novo projeto que atendia plenamente a maioria das exigências dos judeus e submeteu uma cópia desse documento ultra-secreto para Heschel. Isso quer dizer o seguinte, né, que antes do documento chegar até os padres do concílio, os judeus já tinham conhecimento, né? Ele submetia o documento aos judeus para depois para submeter à aprovação dos padres. Então, tinha que submeter primeiro à autoridade dos judeus, para os judeus poderem aprovar o documento para depois a autoridade dos judeus. Do que nós estamos falando aqui? É uma traição, né? Um traidor dentro e ocupando um cargo importantíssimo, que dado por outro traidor, que era o próprio Papa, né? Esse documento, né, era chamado Informações Adicionais sobre as Relações Judaico-Cristãs. Nesse documento constava que o cristianismo veio do judaísmo e nasceu da religião e da história judaica. Isso é uma mentira, né? De que judaísmo que está falando aqui? O judaísmo rabínico, racídico, né? Não, o cristianismo não veio disso. O cristianismo veio da religião de Abraão, da religião de Moisés, da religião de Davi. Não veio desse judaísmo que vem da Babilônia. Olha, a confusão que é feita com relação à religião judaica é que provoca isso aqui, entendeu? E também, né, ficava condensada essa expressão: a igreja rejeita a acusação de deicídio movida contra os judeus e deplora o antissemitismo, tanto do passado quanto do presente. Beia ressaltava a necessidade de manter tudo em sigilo, para não provocar reação em Roma. No entanto, no dia 4 de dezembro de 1963, o New York Times publicou um artigo que revelava a existência dessa declaração. Ora, o New York Times é deles, entendeu? Então, né, eles deram aqui uma facadinha no Beia. Eles autorizaram que publicasse, entendeu? Para que a imprensa fizesse pressão sobre o Vaticano. Às vezes, não, tem um documento e o Vaticano precisou olhar esse documento, né? Para o cardeal Beia, não foi nada bom a revelação disso daqui, né? Como era de se esperar, né? Houve de fato uma reação em Roma. No entanto, ainda assim, o projeto da declaração foi finalmente distribuído aos prelados no dia 8/11 de 63, quando foi anunciado que o cardeal Beia iria inserir o documento no capítulo 4 como uma declaração exclusiva sobre os judeus e no capítulo 5 uma outra declaração sobre a liberdade religiosa. Os prelados, todos eles ficaram entusiasmados com a iniciativa. Então você veja o seguinte, né? A ideia da liberdade religiosa que move o concílio, ela está fundamentada numa outra ideia, né, que é a da questão judaica. O que eles querem fazer de fato é mudar a doutrina da igreja com relação ao judaísmo. Só que para fazer isso, eles têm que mudar outras coisas também. Tem que mudar a situação da igreja com relação às outras religiões também, né? E aí você vai eliminando aquilo que tem de fundamental na igreja católica, que é a divindade de Nosso Senhor. Porque, veja bem, se todas as religiões são verdadeiras, tá certo? Mas para que Jesus Cristo então veio? Né? Para que Jesus Cristo veio? É para que cada um fique na sua religião. Isso aqui, no fundo, é uma negação da missão salvífica de Nosso Senhor, né? Alarmados, os mais conscientes que estava sendo tratada essa guerra, né, distribuíram em segredo novos documentos denunciando a conspiração judaica. Provavelmente, né, quem encabeçou esse movimento foi o conde Leão de Ponsan, que escreveu muito sobre essa questão que estava se passando nos bastidores do concílio, né? Os bispos mesmo, eles não percebiam o que estava acontecendo nos bastidores. Muitos estavam ali embasbacados, né, por causa do concílio, a imprensa e tal, estavam lá para fazer compra em Roma e tudo mais, entendeu? Uns mais conscientes estavam ali concentrados no combate contra os documentos,
Mas os bastidores mesmo estavam sem conhecimento do que estava se passando. Só alguns que tinham conhecimento disso e estavam aí trabalhando nos bastidores, distribuindo, né, esses panfletos, avisando, né, do desastre. Então, distribuíram em segredo novos documentos denunciando a conspiração. Com essa manobra, conseguiu-se que a votação dos capítulos 4, sobre a questão judaica, e 5, sobre a questão da liberdade religiosa, fosse adiada. Aí a segunda sessão do concílio, né, já com Paulo VI, né, vai terminar no dia 4 de dezembro de 63. Aí o Rebbe, o Menachem Schneerson, né, escreve uma carta para o Heschel, né. Essa carta também está nos arquivos lá dele próprio, do Heschel, né. O Rebbe diz para ele o seguinte: não há necessidade de termos quaisquer diálogos religiosos com não-judeus, nem quaisquer atividades interreligiosas na forma de discussões religiosas, intercâmbio de púlpitos e similares. O diálogo interreligioso com os não-judeus não tem lugar na visão judaica, muito menos aqui e agora. Então o Rebbe, né, estava preocupado com o desenvolvimento dessas questões, né? E o Heschel vai responder para ele, né? Não se preocupe, velho, não seja obsoleto. Quando está falando velho aqui, não está usando um termo depreciativo. Para eles não é, entendeu? Mas ele também tem essa liberdade com o Rebbe, porque ele também era, né, tataraneto de um Rebbe, entende? Então assim, né, num nível parecido, né? E ele continua: veja a vida como muitas portas, algumas abertas, outras fechadas. Você tem que saber como abri-las. Então ele quer abrir, que porta que ele quer abrir? Né? A porta da Igreja Católica. Né? E aí entramos no ano de 64. Esse ano de 64 é o ano decisivo. Né? Os judeus estão aqui um pouco inseguros com relação à estratégia do Heschel, né? Mas ele vai seguir em frente. O projeto desse documento judaico vai sofrer alguma alteração, né? E finalmente em dezembro, no dia 12 de junho de 64, o New York Times vai publicar um texto, né? O texto desse documento com algumas alterações sobre os judeus, e revelando assim aquilo que só seria examinado durante a terceira sessão do concílio. Os judeus fazem pressão para que se vote a declaração com o texto revisado. Nesse texto revisado, eles tinham acrescentado novas exigências, né? E aí começa a pressão midiática, né? Aqui tem um monge traidor, né? Noéista, né? Chamado Thomas Merton, né? Ele diz o seguinte, olha... Então esse tipo de declaração tinha muita repercussão na mídia na época, né? Ele diz o seguinte: o cristianismo tem uma dívida com a história. Se essa declaração não for aprovada, todos os judeus ficarão consternados. Toda uma geração que foi testemunha do massacre de 6 milhões de judeus e da destruição de milhares de sinagogas em um continente onde a religião dominante não era nem o Islã, nem o budismo, nem o hinduísmo. Declaro solidariedade aos judeus. Minha ambição de ser verdadeiro judeu sob a pele de católico. Aqui ele já diz, né? Só se realizará se eu suportar passar pela experiência de ser esbofeteado por essas pessoas cegas. O próprio Heschel, ele vai fazer uma declaração também muito contundente aqui, né, durante esse período aqui. Ele vai saber usar, né, essa questão do Holocausto, né, essa questão de Auschwitz e tal, né, para fazer uma pressão junto à comunidade internacional, né. E olha o que ele vai dizer, né. Realmente a vontade de Deus que não haja mais judaísmo no mundo? Seria realmente o triunfo de Deus se os rolos do Torá não forem mais retirados da arca para ser lido na sinagoga? Ele entendia que era muito improvável que a igreja renunciasse explicitamente à esperança que a igreja sempre teve da conversão do povo judeu. Mas aí ele pensou numa coisa, né? Durante o encontro em Roma com o Monsenhor Willebrands era um desses cardeais modernistas, né? Traidores também.
E nessa conversa com o Monsenhor Hillebrandt, ele sugeriu um estratagema para proceder a essa mudança, que era prevista pela lei rabínica. De acordo com a lei rabínica, né, você pode alterar uma prática ou uma crença que já está ultrapassada sem precisar renunciar a ela, simplesmente ignorar. Você só não faz menção daquilo, você ignora aquilo oficialmente nos documentos. Você não precisa dizer que está renunciando àquilo, mas só você não toca naquele assunto. À luz das reportagens que vira na imprensa, Heschel sentiu-se compelido a emitir uma declaração contundente na qual se referiu ao rascunho do texto, ainda submetido à apreciação que falava em alcançar recíproca compreensão. Heschel declarou: fratricídio espiritual não é um meio para atingir esses objetivos. Como afirmei repetidamente às principais personalidades do Vaticano, estou pronto para ir para Auschwitz a qualquer momento, se for confrontado com a alternativa de conversão ou morte. Então aqui demonstra muito claramente, né, que prefere morrer do que se converter. Prefere a morte do que a conversão. Então, no dia 14 de setembro de 1964, vai começar, né, a terceira sessão do concílio. E esse mês aí, de setembro, é o mês do Yom Kippur. Para eles é uma festa sagrada, né? Para os judeus, né, tratava-se aqui do momento decisivo dessa guerra santa. Para eles era uma guerra santa contra a Igreja Católica, né? Uma guerra de vida ou de morte. Uma religião tinha que morrer para a outra viver, ou uma coisa ou outra, né? O Yom Kippur é o chamado dia da expiação, né? Segundo os rabinos, né, Deus escreve no destino de cada pessoa, escreve no livro da vida lá, né, o que vai acontecer com aquela pessoa naquele ano, né? Então, tem um período, né, que vai do que ele chama de Rosh Hashanah até o Yom Kippur. Esse período aí é o período que Deus vai escrever o nome de quem vai morrer naquele ano, segundo eles. Então, quando fechou o Yom Kippur, selou, né, esse período. Então, quem tinha que ter inscrito naquele livro para morrer no outro ano, né, foi inscrito. Está encerrado. Então, os judeus nessa época fazem penitência, fazem um monte de coisa tal, para Deus não colocar o nome deles ali, naquele livro, entendeu? Então, essa época aí para eles é muito importante. Então, aqui foi um encontro decisivo entre o Heschel e o Paulo VI. Então, o Heschel vai conseguir uma entrevista pessoal com o Paulo VI. Essa entrevista ia ser marcada também para um sábado. Ele falou, não, sábado não, que é o Shabá, né? Aí conseguiu marcar para segunda-feira, justamente a segunda-feira que ia começar o concílio. Então, a reunião foi marcada para de manhã. Ele tomou um avião, parte de Nova York para Roma, chega em Roma num sábado, só que em segredo total, não fala para ninguém, não vai nem na sinagoga de Roma para ir para a cerimônia, né, que vai dar início ao Yom Kippur, né? Cerimônia importante ele não vai, que ele quer manter o sigilo absoluto dessa conversa com Paulo VI. Né? Então você pensa numa coisa dessa, né? O Papa, às vésperas, quer dizer, a reunião foi marcada para o dia que ia começar a terceira sessão do concílio. O Papa da Igreja Católica, quer dizer, o representante máximo da Igreja, vai encontrar com o inimigo, sem saber que é inimigo, né? E o Heschel sabia muito bem o que estava fazendo. E os judeus não estavam muito favoráveis a ele. Porque os judeus falavam, o que ele vai fazer? No dia do Yom Kippur vai encontrar com o nosso inimigo máximo, com o general do exército inimigo. Então isso aqui foi decisivo, esse encontro com Paulo VI, né? Audiência ultra secreta, né? A reunião então se deu na segunda-feira. Finalmente, quando foi meio-dia, eles se encontraram no gabinete do Paulo VI. Quem estava presente nessa reunião aí era o Paul Marcinkus, né, que mais tarde seria o chefe, né, o presidente do Banco do Vaticano, que envolvido numa série de escândalos, inclusive na própria morte do Papa João Paulo I depois, né? Bom, então deu um presentinho lá, um livro que ele tinha escrito para o Paulo VI, né? E aí começaram as conversas, né? A conversa era justamente em torno dessas duas coisas, né? Da questão do deicídio,
e da questão da conversão do povo judeu, né? E alguns padres em Roma, o Beia tinha informado, né, para o Reischl que não aceitariam colocar isso no documento. E ele apresentou essa dificuldade para o Paulo VI. O Paulo VI ficou, né, surpreso com isso, mas falou, olha, isso aqui é o que pensam aqui em Roma. Na França não é assim. Os franceses não pensam assim. Então, a igreja, ele falou assim, o concílio é uma coisa democrática. Vamos lá, vamos colocar aí e vamos deixar eles decidirem. Então, no final das contas, né, essa reunião com o Papa Paulo VI foi bastante, né, animadora. Ele percebeu que o Papa ia ajudar, entendeu? Porque quando o Papa diz assim, é democrático, vai ter uma votação, mas o Papa aqui praticamente, né, compromete a pôr a autoridade dele a esse serviço. Então, quando havia margem de votação que era muito equilibrada, entende? O Papa entrava e aí, com a autoridade dele, forçava os outros a votar para onde ele queria, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Reischl retornou e enviou novo memorando ultraconfidencial para Beia. Para ele, o Papa estava disposto a ouvir outros argumentos e agradeceu por ter providenciado o encontro. O texto final desse documento foi apresentado pelo cardeal Beia no dia 20/11/1964, sexta-feira, na terceira sessão, para aprovação preliminar. O projeto foi aprovado com entusiasmo. Então, 1.760 bispos votaram a favor e 185 votaram contra. Quer dizer, estava perdido já a causa, né, para os católicos aqui. Eles não tinham entendido a gravidade da situação. O texto sobre outras religiões foi adotado pela maioria dos bispos, com a promessa de que o texto final seria apresentado na sessão final do concílio no ano seguinte. 14/9/1965 vai terminar o concílio. Então, essa aqui é a quarta e a última sessão do concílio. Os textos revisados sobre os judeus e a liberdade religiosa foram examinados rapidamente. Em 21/9, esta última declaração foi aprovada por ampla maioria. A secretaria do cardeal Beia distribuiu uma versão da declaração sobre os judeus que era um pouco menos favorável que a anterior, pois não excluía a acusação de deicídio. Mas o Beia vai conseguir modificar isso, né? Ainda não tinha conseguido atingir o objetivo dele, mas ele vai conseguir. Em 14/10/65, o cardeal Beia apresentou um novo texto revisado. Ao meio-dia, os prelados aprovaram as cláusulas que afirmavam que a morte de Jesus não deveria ser atribuída coletivamente a todos os judeus, eliminando assim o termo deicídio, e incluindo, ademais, uma passagem que deplorava o antissemitismo. Além disso, toda a declaração sobre as religiões não cristãs foram aceitas. E também de que o povo judeu, né, não precisava de conversão. Então, assim, abandonava o ensino da Igreja Católica por 2000 anos, né, que pregava a conversão do povo judeu. Se você faz isso, você acaba também, né, negando a Cristo de uma outra maneira, né? Mais uma vez, então, a negação de Cristo aqui. E aí, finalmente, né, o New York Times vai publicar lá na primeira página, né, o concílio finalmente aprovou a declaração sobre os judeus. E depois também, né, vai colocar lá que os judeus foram absolvidos, né, pela Igreja Católica da acusação de deicídio e tal, né? Até hoje, né, se diz isso, né? Isso aconteceu no dia 28/10/1965, né? Estava completando aqui aniversário da eleição de João XXIII como Papa, né? E aí foi aprovado aquele documento chamado Nostra Aetate, né, que é esse documento final que o Vaticano aprovou. Na próxima aula eu vou ler para vocês aqui esse documento. Foi aprovado por 2.312 votos a favor, 88 votos contra e 3 abstenções. Paulo VI promulgou imediatamente o texto como doutrina oficial da Igreja Católica, né? E aí, meu amigo, fim de jogo, né? E aí a gente vive hoje esse desastre, que foi o resultado dessa guerra aqui. Uma derrota completa para a Igreja Católica, né? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.